Gravando. Hoje é dia 12 de março. Bom, nossa última aula, meninos. Depois entra o Daniel. Então, vamos fazer uma revisãozinha pequena. Eu não pus pra... Então, desculpa, porque tá muito cedo. Foi? Sim, apareceu aqui. PowerPoint. Então tá aí, a gente viu como é que separava os brinquedos, né? Por família, por forma. E aí lá na primeira aula a gente entrou em como que preenchia a bacia. Eu vou pegar outra folha aqui. Vocês estão vendo desenhar? Sim. Tá. Então tá lá. Ai, credo, hoje tá difícil. Área fonte. O nosso espaço de acomodação. O nosso embasamento, né? Que é a nossa superfície deposicional. O nosso nível de base, né? Então, vocês lembram que a gente colocou o que era esse espaço de acomodação, né? E agora a gente vai, então, falar um pouquinho do nível de base. Para cima do nível de base ocorre erosão, para baixo do nível de base ocorre deposição. Ok? E a bacia vai ser preenchida nas suas laterais. Em alguns pontos da bacia a gente vai ter coisas subhorizontais e só na bordinha da bacia que a gente tem as clinoformas. Lembra que o Daniel falou que não é tão fácil ver as clinoformas, né? Mas em geofísica, principalmente, que a gente consegue encontrar elas. E dentro das clinoformas a gente tem o top lap, o topo da camada, e o on lap, que é a base da camada. Ok? Estou colocando um pouquinho mais de nomes para vocês. Agora, uma coisa que a gente vai falar aqui rapidinho é sobre... Deixa eu trocar essa cor de novo. Vocês estão ouvindo ou eu estou falando muito baixo? Dá para ouvir. Dá? Então tá de boa. Sobre a eustasia, que é referente ao nível do mar. Tá? Então, a eustasia é o sobe e desce desse meu nível de base, mas no caso, o meu nível marinho, maior, tá? Então, a eustasia pode subir e descer.
quando eu subo o meu nível de base, o que eu vou fazer com essa minha linha de costa? Se eu estou subindo. Esse desenho ficou esquisito, né? Vai recuar. Então tá aqui. Esse é meu nível de base e eu vou subir com ele. Então eu tenho uma linha de costa 1 aqui. Se eu subo com ele, A linha de costa recua. eu tenho uma linha de costa 2 aqui. Se o meu movimento da linha de costa é para cá, como é que chama? Transgressão. Então eu tenho uma... Ó, se vocês estão respondendo no chat aí, eu não enxergo, hein? O Elisandro já respondeu transgressão também. Tem uma transgressão marinha. Então isso chama eustasia positiva. Tá? Se por acaso eu desço o meu nível do mar, o meu nível de base, cadê minha caneta? Achei. Se eu desço ele, então a minha linha de costa 2 Avança e nível de base recua. veio para em direção ao mar. Como é que chama? Regressão. Então eu tenho uma eustasia negativa. Ok? Então a eustasia é a subida e descida do meu nível do mar. Se ele sobe, ela é positiva. Se ele desce, ela é negativa. Dependendo do aporte de sedimentos que eu tenho entrando na minha bacia, eu vou ter uma transgressão e uma regressão. Mesmo eu subindo o meu nível do mar, se eu tiver muito sedimento caindo e continuar com uma progradação, eu não vou ter uma transgressão, ok? Só para a gente não é sempre que vai ser uma eustasia positiva que vai acontecer uma transgressão. Nem quando for uma eustasia negativa, desculpa, uma transgressão. Então, nem quando for uma eustasia negativa, necessariamente vai ser uma regressão marinha. A gente tem que pensar na taxa de suprimento sobre a taxa de acomodação, que vai ser referente à progradação e retrogradação, e a subida e descida do nível do mar. Então, pode acontecer de eu ter uma eustasia positiva e não ocorrer uma transgressão marinha. Vai depender do tanto de sedimento e dessa taxa de suprimento sobre taxa de acomodação. A gente tem sempre que pensar em algo dinâmico e não estático, ok? Eustasia é referente só ao nível do mar, então não tem nada a ver com a progradação Não. e retrogradação. Não. A eustasia é só o nível relativo do mar, subindo ou descendo. Tá bom, obrigada. Então, se o nível do mar sobe, é uma eustasia positiva. Se o nível do mar desce, é uma eustasia negativa. Pode acontecer transgressão e regressão, mas não necessariamente. Vai sempre depender da minha taxa de suprimento. Tá? Então, eustasia é o nível do mar subindo ou descendo. Tá? Para a gente não ficar... Não é decorar, tá? Então, não é decorar, ele subiu, fez uma transgressão. Não, não é assim que funciona. A gente tem que pensar numa dinâmica mundial aí que a gente não tem controle. Ficou melhor com a luz acesa. Mais perguntas? Vamos lá. Joana, agora uma Oi. dúvida minha. Como, mas assim, aplicaria em uma bacia intracratônica, por exemplo? Aí você tem um nível relativo de base, não fala isso no nível marinho, né? Certo, Se por mas... acaso naquele lugar é um lago, pode ir falando, entendi. João. Cadê No o... caso, tem que ter um curso d'água que vai definir o nível de base. Então, o nível de base,
Deixa eu até pegar o caderno para não falar muitas asneiras. O nível do base. O nível de base pode ser. Eu vou ter que pegar outra folha aqui para vocês. Trocar a cor de novo. Vamos lá. O meu nível de base. Numa bacia marinha é o mar. Numa bacia de lago vai ser a superfície do lago, né? A água do lago. Essa água pode subir e pode descer. Quando que isso vai acontecer? Evaporação. Evaporação ou Degelo. ou muita chuva também, Sim. né? Então, como é que chama aquele lago aqui indo para Brasília, de onde que foi alagado aqui, subindo pertinho de Goiânia? Corumbá 4. Mas tem outro nome, é uma área de Esse é preservação. o João Leite ali, né? Isso. O que acontece lá na seca? Ali abaixo. Abaixa e fica com toda aquela exposição lateral, né? Abaixa um montão ali no João Leite, né? E fica com todo aquele sedimento exposto nas laterais, né? Então, pronto. Isso daqui é uma subida e descida do meu nível de base daquele lago. E aquele lago está o tempo inteiro recebendo sedimento lá embaixo, vindo dos rios ali do lado, né? Então, pronto. A água do lago tem subida e descida do nível de base. Quando sobe, a eustasia é positiva, quando desce, a eustasia é negativa. Estou só falando do nível de base. E numa bacia seca? Onde teria uma bacia seca? Antes? Onde é uma bacia? Não. Onde existe hoje uma bacia que é seca, que o nível de base dela não é a água? Atacama? Um deserto pode ser, exato. Pode ser um deserto. Os Andes? Nos Andes aonde? Que tem uma bacia. Onde secou ali, onde era hoje a gente encontra o salar, não? E por que ali é uma bacia? Você sabe me dizer geomorfologicamente o que acontece ali? Então, professor, a gente teve um aumento, né, do relevo, né, através do choque das placas. Ele saiu do nível do mar e elevou represando a água do mar que tinha ali, né? Lagos, entre outras coisas ali que estava ali. E aí, uma vez que isso aconteceu, mudaram as correntes de ar e por conta da altitude, né? E a partir daí a gente teve evaporação, os evaporitos, e hoje está seco, né? É mais ou menos assim. O Pantanal seria um exemplo ou não? O Pantanal ele fica a maior parte do tempo embaixo d'água, Gabi. Ele tem um nível freático, a gente pode chamar lá de quase um lago, né? Ah, tá. Mas é também. E aí no deserto, ou por exemplo, num Pantanal mais seco, o nível de base é o lençol freático. Deixa eu só explicar dos Andes para não ficar perdido aí. Nos Andes, Tiago, o que aconteceu é que são duas cadeias de montanhas. Tem uma primeira cadeia de montanha e uma segunda cadeia de montanha. Entre as duas, e depois a gente entra para o continente aqui, né? Entre essas duas cadeias de montanha, aqui está o Oceano Pacífico. Então, o choque veio com a subducção dessa placa oceânica, né? Com a placa continental sul-americana.
E o que acontece quando a gente tem subducção de placa e formação de cadeia de montanha? A gente tem uma primeira bacia aqui na frente, né? Como é que chama o fundo aqui? Que vai formar Fossa. uma fossa, isso. A gente tem uma primeira subida de cadeia de montanha, lá nos Andes a gente tem a segunda subida de cadeia de montanha, depois aqui atrás a gente vai formar outras bacias, certo? Como é que chamava essas bacias? Retroarco. Retroarco e Mediante país, né? backarc entre países, exatamente. Back é assim, né? E aí o que acontece lá no salar, dentro dos Andes, é que você faz um microclima entre essas duas montanhas. Então é uma bacia alta. Só que não foi porque represou a água do mar, não. A água do mar não subiu até aqui, tá? Lá tinham rochas que tinham muito sal, né? E essas rochas foram erodidas e formaram aquele salar de Uyuni lá no meio, né? E aí evapora porque é uma bacia intracratônica alta. Então não era água, não era o mar, não era a água do mar que ficou aqui em cima, tipo assim, subiu o oceano e a água ficou lá em cima, não era assim, não. Formou esse arco aqui dentro, essa bacia, e essa bacia está recebendo sedimentos dos dois lados. Esses sedimentos têm HCl, né? NaCl, desculpa. O HCl é o ácido, né? Tem o NaCl, ele depositou aqui e com congelamento e descongelamento, seca e não seca, ele evapora e forma aquele sal, tá bom? As outras bacias vão estar aqui atrás e podem ser secas também. Uma das bacias formadas pela colisão é a bacia do Bauru, em cima da bacia do Paraná, que é uma dessas bacias de backarc. Hoje em dia já está comprovado que foi por isso que ela arqueou aqui para dentro, no Brasil. Então vamos lá. O nível de base pode ser de uma bacia marinha vai ser o mar, de um lago vai ser a água de cima do lago, da superfície, do deserto, ou de algumas bacias backarc continentais, vai ser o nível do lençol freático. E aí, se o nível de base sobe ou desce, eu tenho homeostasia positiva quando sobe, homeostasia negativa quando desce. E isso não está relacionado aos sedimentos, nem à progradação e retrogradação, tá? Então, o nível Joana, de base, pode falar. Eustasia, então, pode ser para qualquer nível de base, não Sim. especificamente para o mar. Não, mas o mais conhecido é no marinho, né? O que a gente sim. mais vê e tem de maior é no marinho. Então, temos Sim. lá eustasia positiva quando sobe, negativa quando desce. Ok, esse? Ok. Certo. Beleza. Bacia marinha, bacia de lago, bacia seca, espaço de acomodação, eustasia em relação ao nível do mar ou ao seu nível de base, subindo ou descendo. E outra coisa que é importante, então, a gente ter de diferença, que aí sim a gente vai estar falando de transgressão e regressão. Vamos sair desse preto aí, esse preto é muito triste. Vamos desenhar de azul. Para a gente falar de transgressão e regressão marinha, então tenho aqui, como chama aqui embaixo? Nível de base. Não. Não. Superfície deposicional. Ah, obrigada. Confundi aqui. É muito nome, né? Superfície deposicional. Embasamento. Tá. Nível de base. Pode ser o embasamento ou não, né? O embasamento a gente vai estar relacionado a algo cristalino normalmente, né?
É a superfície que deposiciona, não necessariamente ela vai ser um embasamento, mas está sempre relacionada ao embasamento de uma bacia. E aqui é o nosso Nível de base. nível de base, que eu posso chamar de nível relativo do mar, quando é marinho. Eu acho que o Daniel vai chamar bem mais de marinho do que das outras. E aqui eu tenho a minha linha de costa. Agora, em relação à minha linha de costa, se a minha linha de costa afoga o meu sistema, o que acontece? Progrador. Não, progradação é em relação aos sedimentos, eu não estou falando de sedimento. Transgressão. Transgressão. Afoguei o meu sistema, lembra? A Joaninha tá afogada aqui, ó. Blá. Será que a Joaninha sabe nadar? Afogou. Então, é uma transgressão marinha. Vamos chamar de marinha. Ou uma transgressão. Eu afoguei o meu sistema, minha linha de costa está indo em relação ao continente. Não vou falar de direita e esquerda aqui, porque isso pode ser o contrário, tá? Então, a minha linha de costa afogou o meu sistema, está indo em relação ao sedimento. De giz é bem mais fácil do que ficar trocando a tinta nesse poste aqui. Bora. Aí, se a minha linha de costa fez isso, veio para cá, eu levei daqui para cá em relação ao para dentro da minha bacia, em relação ao mar, o que aconteceu? Regressão. Tive uma regressão. Então, a minha transgressão e a minha regressão são relacionados à movimentação da linha de costa. Ok? Não está relacionado à minha subida e descida de maré, mas está relacionado à minha movimentação da linha de costa. Pode estar ligado à subida e descida? Pode, mas não, esses nomes são relacionados à minha movimentação da linha de costa. E aí, o que aconteceu no meu nível do mar aqui? No meu nível de base? Com a regressão? Não, eu estou falando do meu nível de base. Do meu nível relativo do mar. O que aconteceu daqui para cá? Ah, tá. Eustasia positivo. Ok para todo mundo? Agora o outro responde. E daqui para cá? Eustasia negativo. Isso. Então, ok? Em relação ao meu nível de base, eu tive homeostasia positiva e homeostasia negativa. Em relação à minha linha de costa, minha migração da linha de costa, eu tive. Quando ela foi em direção ao continente, eu tive uma transgressão. Quando ela foi em relação ao nível de base, ou ao meu mar, ou para dentro do meu lago, eu tive uma regressão. Ok? Agora vamos para cá. Eu achei o desenho no meu caderno, ó, de 2000, não sei, de 2000 quanto que foi. Tem anotado? Não tenho anotado, só para dizer que eu não sou tão velha assim.
laranja. Se eu tenho o meu continente aqui e começo a preencher a minha bacia sem mexer no meu nível relativo do mar, ó, então o meu nível de base está estático, ok? Só que eu tenho muito sedimento caindo aqui. Quando esse sedimento começou a cair aqui, estava mais longe, né? Lá no fundo eu tenho sedimentos mais finos. Então, no meu tempo 1 aqui, eu tinha sedimentos mais finos, arenitos no meio, e aí vem os arenitos fluviais mais grossos por cima. Esse é o meu tempo 1, ok? Lembram disso, da outra aula? Vem outro pulso, tenho o meu tempo 2. Então, veio o meu tempo 2 aqui. E lá em cima veio o meu tempo 3 aqui. Então, lá na frente, os finos. Começa a ter mais grosso e aí até chegar no topo, que estão chegando os fluviais aqui em cima, arenitos mais grossos, de ambiente, de sedimentos continentais. Então, o meu nível relativo marinho aqui, o meu nível relativo de base, continuou aqui, tá? Então, eu não tive eustasia, nem positiva, nem negativa. Mas o que aconteceu com a minha linha de costa? Essa era a minha primeira linha de costa, onde eu comecei a depositar os sedimentos. Ela foi enchendo. No tempo 1, eu tenho uma linha de costa 1. No tempo 2, eu tenho uma linha de costa 2. Então, eu tive o que aqui? Progradação. Não, Regressão linha de costa, marinha. regressão. Né? Uma regressão marinha, ó. Tá? Quem falou progradação? Mas quando não tem eustasia, nem positiva nem negativa, não é relativa ao sedimento? Não vai ser progradar ou... Olha só, a transgressão e a regressão são relativas à linha de costa. A progradação e a retrogradação são relacionados aos sedimentos. Tá? Ok. Uma pode gerar a outra, é isso que eu quero que vocês entendam, que uma pode gerar a outra, mas não necessariamente elas vão estar diretamente ligadas. Eu acho que eu invadi o tempo 2 aqui. Eu não mexi no meu nível relativo do mar, então eu não tive eustasia nem positiva nem negativa, o meu nível do mar continua igualzinho ali. O que eu mexi aqui? Eu aumentei o meu sedimento, e a minha linha de costa migrou por causa desse aumento de sedimento. Então, o que gerou essa regressão foi a minha progradação. Por que é uma progradação? Porque eu tenho os distais finos aqui, e os finos estão embaixo dos grossos. Então, os meus sedimentos mais finos estão lá para frente na bacia, e eu vou enchendo ele até chegar no mais grosso aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o A, o B médio e o C grosso. Então, eu tenho aqui o A, o B e o C. Num sistema normal, tá? Numa progradação. Isso tá ok para vocês? Desde a primeira aula a gente está vendo isso? Tá. Ok. Como eu enchi muito esse meu sistema e a minha linha de costa foi migrando para dentro do mar, eu tive uma regressão. Agora, eu tenho meu A, B e C aqui. Se eu tenho o A aqui, ó, mais velho, certo? Então tá lá. Os mais velhos, mais longe, estão embaixo dos mais novos, certo? Esse aqui é o mais novinho que a gente tem em relação a tempo. Meu mais velho e meu mais novo. A lei
de superposição de camadas fala que o mais novo, o mais velho está sempre embaixo do mais novo. O mais velho está sempre embaixo do mais novo. Agora eu pergunto para vocês, isso é verdade ou isso é mentira? Depende. Depende, continua, vai. O Por que negócio que Vai depende? depender se acontecer alguma movimentação tectônica que inverteu a ordem das Não. camadas. Sem movimentação tectônica. Só sedimentação. Sim, por exemplo, quando o sistema ele vai, nesse caso, a progradação as camadas podem umas sobrepor as outras. Quem falou? A Laureano. Oi, Lauriana, tá boa? Eu tô bem. Então, bora lá. Fica com isso aí na cabeça. Que agora eu vou continuar o desenho. Vou ver se vai dar certo nesse mesmo desenho. Ai, que saudade de uma lousa. Isso daqui aconteceu agora, ok? O que aconteceu? Um aporte de sedimentos, uma taxa de suprimento sobre uma taxa de acomodação maior que 1, que gerou uma progradação, e essa progradação gerou uma regressão, ok? Ok. Agora, se de repente eu tenho homeostasia positiva, o que é eustasia positiva? O nível do mar sobe. O nível do mar vai subir muito. Não sei por quê, tá bom? Pode ser um derretimento das calotas polares, por exemplo, e esse nível do mar subir muito. Então, mudou o meu clima, mudou a quantidade de água que eu tenho no oceano, por causa de um degelo das calotas polares, e esse meu nível do mar, de repente, subiu um montão. E aí, sim, eu tenho uma eustasia positiva, que a Siri fica conversando com vocês aqui. Quieta. Eustasia positiva. Tá ficando azul nessa lousa, né? Espera aí, que eu vou fazer uma coisa. Manter. Espera aí. Vixe, será que eu tenho como copiar e colar esse de novo? Será que se eu copiar vai tudo de novo? Aê! Melhor, vou desenhar de novo aqui, tá? Para não ficar muito bagunçado. Quem tem um cachorrinho? Eu. Aí, de repente, eu tive uma eustasia positiva e o meu nível do mar subiu lá em cima. Essa eustasia fez com que a minha linha de costa 3 aqui, ó, a última ponta que eu tinha colocado aqui, ó, do meu último pulso de sedimentação, virasse uma linha de costa 4 aqui. O que aconteceu? Transgressão. Em relação à linha de costa? Transgressão. Uma transgressão. Afogou a Joaninha. Pronto. De novo. Coitada dela. Então, a minha eustasia positiva gerou uma transgressão. Ok? Antes, o que tinha acontecido? A minha regressão tinha sido gerada pela progradação em relação aos sedimentos. Agora, eu tive uma eustasia positiva no nível do mar, que gerou uma transgressão. E aí, o que aconteceu com esses sedimentos aqui? O que estava lá no fundo, olha, eu aumentei demais o espaço de acomodação, certo? Meu espaço de acomodação aumentou muito. E eu não sei se eu tive tanto, se eu aumentei a minha erosão, intemperismo, erosão e transporte. Eu aumentei, foi muito meu espaço de acomodação. Então, a minha taxa de acomodação está muito grande. O que vai acontecer? Esses sedimentos que estavam sendo depositados aqui no fundo, mais para frente,
eles vão ser levados para cima, porque o nível do mar subiu muito. Ao mesmo tempo que esses aqui estão sendo levados para cima por subida e descida de maré, ou simplesmente pela minha eustasia positiva, eu vou ter uma inversão na idade dos sedimentos e no tempo de deposição. Eles até podem ser mais antigos, mas eles vieram parar aqui em cima dos mais novos. Pode acontecer desse mesmo arenito aqui, mesmo sendo uma faixa pequena, também vir parar aqui em cima de novo. E aí, de repente, eu tenho também os sedimentos mais novos aqui, em cima desses mais velhos que estão sendo depositados num tempo 4. Entendem isso? Tá de boa explicar isso? Não, pera. Volta. Não entendi. Professora, então os sedimentos que estavam lá no fundo, eles sobem novamente? Uhum. É isso que eu não entendi direito. Como assim? Vamos pegar aqui. Se o meu nível relativo do mar aqui subir muito, certo? Eu pego esse nível relativo do mar aqui, tenho uma eustasia positiva e vou parar lá na frente, e mudo essa minha linha de costa aqui para cá, por exemplo. Esses sedimentos aqui, eles são inconsolidados, eles não viraram rocha ainda, certo? Eu estou dentro de uma bacia. Eu não vou pôr... Deixa eu apagar isso aqui. Peraí, senão vai complicar mais. Eu tenho aqui um local que eu estou depositando esses sedimentos com um nível de base, certo? E aqui é tudo sedimento. Então, eu tenho aqui, no proximal, sedimentos mais grossos, até chegar no fino. Lá no distal, eu tenho um monte de fino, certo? Porque a plaquinha de argila e os sedimentos bem fininhos vão navegando aqui até eles começarem a depositar. Isso para vocês é ok? Lembra das aulas da Fernandinha? Então, aqui no distal, eu tenho sedimentos mais finos. Eles estão consolidados, eles ainda são sedimentos. Então, se eu tenho uma bacia cheia d'água e jogo um monte de argila ali dentro, ela vai demorar dias para decantar aquela argila, né? E aí formar aquela laminha no fundo. Se eu pego e de repente, aí, vamos ver uma coisa que vocês consigam enxergar direito. Assim. Se eu pego uma bacia mesmo, encho ela de argila, e essa argila vai derreter ali dentro da bacia. Por uma semana, mais ou menos, essa água vai ficar turva, até esses sedimentos da argila baixar e decantar. E aí essa água vai evaporando ao mesmo tempo que ocorre essa decantação. Aí se eu for lá e encher de água de novo, dar uma chacoalhada na bacia, esse sedimento vai levantar de novo. Toda aquela argila que tinha depositado lá no fundo, se eu encher mais de água e chacoalhar essa bacia, ele levanta. Aqui eu não vou chacoalhar a bacia, mas eu tenho uma movimentação de subida e descida do nível do mar aqui, sem ser eustasia, né? Sem ser muita subida ou muita descida. Eu sempre tenho uma movimentação, uma variação desse meu nível do mar. Ele não é totalmente estático. Então, esses sedimentos que estão aqui no fundo, inconsolidados, quando eu levanto muito, eles vão migrar para cima, porque eles estão soltos aqui embaixo e ainda não decantaram. Então, quando eu subir, essa movimentação de subida da água vai fazer com que esses sedimentos subam. Porque eles estavam aqui, quietinho, lá no fundo, com esse nível de base aqui. Aí, de repente, eu levanto, eu encho ele de água, isso daqui vai fazer uma movimentação dentro da água que vai levar esses sedimentos para cima. Entende isso? Visualiza isso, sim? Consegui agora. Obrigada. Tá? Porque são sedimentos que ficam soltos dentro do meu espaço de acomodação. Lá na frente eles decantam, mas se de repente eu subo isso aqui, esses sedimentos vão ser depositados em cima dos outros. E ao mesmo tempo, eu vou ter aqui um depósito novo também. Para cá, essa linha de costa antes, que era
dos sedimentos proximais, agora vai ser dos sedimentos distais. Então, eu vou ter fino em cima do grosso. Se eu tenho fino aqui em cima do grosso, como é que muda esse meu A, B e C? De repente... Oi. Desculpe interromper. Só uma pergunta rapidinha. A gente pode chamar isso de uma sequência rítmica? Não, Ela não. De grande proporção, não pode ser chamado isso? Eu só vou chamar de rítmica quando eu tiver um em cima do outro igualzinho. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse meu tempo 1, 2 e 3 aqui pode ser um ritmito, mas o ritmito ele é menorzinho, né? Não vai vir mudando o sedimento. Esse daqui é um tempo inteiro. Aí, de repente, eu vou ter outro tempo inteiro. Isso aqui tem um nome, na real, de parasequências. Se dentro dessa minha sequência, aqui é uma sequência, aqui é outra sequência, esse eu tenho várias sequências iguais, que é o que está acontecendo aqui, né? Nesse tempo 1, 2 e 3 aqui, ó. Aqui é o tempo 1, aqui é o tempo 2, aqui é o tempo 3, eu tenho várias sequências iguais, fino, médio e grosso. Isso é uma parasequência, tá? Dentro de uma sequência, se eu tenho aqui dentro desses finos, sedimentos, finos, médios, finos, médios, finos, médios, finos, médios. Aqui eu tenho ritmito, tá? Beleza. Dentro dessa minha sequência. Então, entendi. 3 sequências é uma parasequência iguais, né? E dentro da minha sequência, se eu tenho ritmos dentro dessa deposição, é um ritmito. Então, vamos lá. Na minha transgressão, o que aconteceu aqui? Os finos começaram a vir em cima dos grossos. Então, eu vou ter uma inversão. Eu vou começar com os grossos, se eu tirar isso, médio e fino. E aí, em relação aos sedimentos, eu começar com os grossos, ter médios no meio e finos, como é que chama? Retrogradação. Retrogradação. Sempre em relação aos sedimentos. Então, a minha taxa de suprimento sobre a minha taxa de acomodação é menor que 1. Porque eu gerei um espaço de acomodação gigantesco, que pode tanto ter trazido os meus finos para cima dos meus grossos, quanto ter trazido novos finos para cima dos meus grossos. E aí eu mudo essa sequência A, B e C aqui. Então, o que eu tinha na progradação era um A, B e C. Esse daqui mais velho e esse daqui mais novo. Certo? Agora, olha só o que aconteceu. O meu A apareceu em cima do meu C. Se eu não estou vendo essa parte de baixo aqui, ó, o que vai acontecer? Eu tenho um empilhamento do mais velho em cima do mais novo? É isso, né? Eu tenho empilhamento do mais novo em cima do mais velho, desculpa. Não vai saber, porque só tá vendo essa parcela, né? Esse A aqui, que foi depositado aqui, que veio daqui de baixo, ele é mais novo ou ele é mais velho? O A é mais velho que depositou em cima do mais novo. Exatamente. Então, a lei de superposição... Quando que a lei de superposição de camadas vai valer? Pode falar. Mas isso eu só vou saber se eu conseguir ver as camadas mais embaixo, né? Ou se você datar a sua rocha. Ah, tem isso, verdade. Principiante, erro de principiante. Então, se eu faço um furo, posso fazer um furo, furar tudo, saber o que tem. A lei de superposição de camadas vai valer onde? Só vale para progradação. Regressão marinha. Vou pôr aqui, ó. Ela vai valer em um ponto da minha bacia. Se eu, por acaso, puxar ela para o lado aqui, ó, ela já não vale mais, porque eu tenho esse em cima.
Então, em um ponto da minha bacia, ela vai valer. No meio? Ou na linha de costa? No mais próximo da borda da bacia? Tanto faz, pode ser em um furo só, se eu tiver só isso aqui. Se eu não tivesse esse aqui em cima, eu vou estar num furo só aqui. Agora, se eu comparo com algum do lado, por exemplo, se eu furo aqui, ela tá valendo, né? Se eu furo aqui, ela vale. Se eu furo aqui, ela não vale. Porque o que eu tenho em cima? O mais velho está em cima. Então, nesse ponto aqui, a lei de superposição de camadas vale. Nesse ponto aqui, ela não vale. Não sei se ele vai estar muito mais longe ou mais perto. A depender da dinâmica da minha bacia, mas não quero que vocês pensem isso, aonde está. Quero que vocês entendam que assim, ó, nesse ponto aqui pode valer, mas nesse ponto aqui da frente não vale mais. Ou seja, na realidade não vale nada, né? Porque aí a gente só tá olhando um ponto de vista e a gente tá comido. Exato. E aí Então a gente já tem que chegar na análise já duvidando dessa ordem de sequência, né? Exato. Vocês vão ter que entender o sistema todo primeiro para você poder dizer qual que é mais velho e qual que é mais novo. Nosso slide ficou uma zona. E aí uma coisa que aconteceu, que eu estou tentando achar o artigo para vocês, porque o artigo ficou lá na faculdade com o Daniel, para vocês lerem. Antigamente, a estratigrafia era tratada como camada de bolo. Tá? E era tratada como se dentro da minha bacia eu tivesse layer cakes. Já ouviram falar disso? Esse nome, layer cakes? Então, não, mas por ser gordo a gente sabe o que é. Fofinho. A estratigrafia antes era tratada como camada de bolos. Então, sempre ia ter mais velho no fundo, mais novo na base. E de 1970 e pouco para frente, um pouco mais até, eu acho que começou na década de 80, que começou a ter a estratigrafia de sequências, que começou a duvidar dessa lei de superposição de camadas, por exemplo. Depois a gente vai ver também a lei de Walter, tá? Mas vamos nessa daqui. Então, o que antes achava-se que era igual camada de bolo, que você joga dentro da forma, farinha, depois você joga a massa do bolo, aí você joga um recheio, depois você joga a massa de bolo, depois você joga outra coisa, isso não é válido. Isso só é válido em um ponto da bacia, onde eu sei onde está o mais velho e onde está o mais novo. O que a galera começou a comentar, que daí é o Halls e o Gama Júnior, é que, na verdade, se eu vou colocar assim um redondo, tá? E as áreas fontes estão em volta, tá? Vamos olhar ela como se eu estivesse olhando em planta. A sedimentação dentro dessa bacia, os depósitos, na verdade, eles vão ter esse desenho aqui na borda, certo? Então, na minha borda, eu tenho aqui deposição desses sedimentos para dentro da bacia, para dentro do meu espaço de acomodação. E esses sedimentos, eles vão ser jogados aí dentro da bacia e vão ser depositados como se eu tivesse com uma enceradeira no salão. Ou como se eu tivesse com um salão com várias pessoas dançando. Cada casal dançando é um sedimento. Essas pessoas ficam paradas no mesmo lugar? Não, só se for ruim de dança. Né? Eu fico sentadinha lá no fundo. Então, assim, ó, a sedimentação, então, ela vai acontecer igual uma enceradeira, ou igual um salão tendo uma festa. A enceradeira, ela vai rodando e encerando aquele chão, né? Os sedimentos vão fazer assim também. Quem já nadou em rio, que tem muita pedra, sabe disso. Quem já foi para o mar, sabe disso. Nunca é um negócio estático no mesmo lugar em que uma camadinha vai ficar em cima da outra. Claro que em pequenos locais da bacia isso vai acontecer, claro que vai acontecer. Tanto que na bacia do Paraná a gente encontra vários sedimentos sem deformação nenhuma, uma em cima do outro, né? Mas a gente está falando ali de 4.000 quilômetros. Então, em algum momento, esses sedimentos vão estar subhorizontais, sim, e um em cima do outro bonitinho.
Mas quer dizer que essa sedimentação, ela vem de forma lateral e vem bagunçada, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, que não vai ser uma camadinha bonitinha aqui, assim. Em alguns pontos, sim, mas se você pensar numa dinâmica grande, geral, não. Eu acho que o Daniel vai passar para vocês perfil geofísico de bacia marinha e de petróleo. Isso só mudou por conta das sismoestratigrafias, Renato. Foi. Quando começou a ter sismo, quando as empresas de petróleo começaram a ter mais dinheiro e ter evolução dos equipamentos. Até então, as escolas mais antigas aqui do Brasil, até a década de 90, 2000, ainda davam essa estratigrafia, não falavam de estratigrafia de sequência. Tá? Aí, alguns professores que começaram a trabalhar com estratigrafia de sequência. Que faz muito mais sentido do que algo estático, né? Agora eu vou pôr a lei de Walter para vocês. Ixi, preciso de um slide a mais. Manter a minha zona para vocês estudarem um pouco. Vocês vão entender esses slides? Gente do céu, credo. Então, a lei de superposição de camadas, o que é mesmo? O mais velho para o mais novo. Fala. É? E ela vale em um ponto da bacia. O mais velho está embaixo do mais novo. E olha só como a tectônica muda isso. Lá na Chapada dos Veadeiros, que a gente tem o grupo Bambuí de 650 milhões de anos, ele está embaixo do de 2 bilhões de anos. Embaixo do Araí. Está embaixo do Araí. O Araí e o Paranoá, né, o Traíras, o Arraias e Traíras foram jogados por cima do Bambuí. Então vamos lá. A lei de Walter, eu vou copiar para vocês e vocês deixam ele anotadinho aí. E aí para depois a gente voltar no desenho e pensar. Essa lei de Walter, olha de quando é que é. Se tiver uma sucessão... Ai, credo. Vou escrever mais devagar, tá? Vertical. De faces. Sabe o que é isso? Sem que entre elas exista uma discordância. Essa sucessão vai equivaler à sua lateralidade. Copiar? Posso voltar ao slide? Essa lei foi esquecida durante muito tempo e foi reativada em 1973. Ok? A lei de Walter, então, vou voltar. Ei, não vai ter um slide limpinho, não? Vou ter que voltar lá e copiar de novo, tá? Peraí. Senão vai ficar muita bagunça para vocês entenderem.
Eu achei melhor esse desenho do caderno para explicar para vocês, já que eu não posso desenhar na lousa. Tá de boa aí para vocês? Ixi. Tá sim. Vocês ainda existem na aula? Sim. Obrigada. Quem faz mecânica comigo, ainda bem que essa é a última aula que vocês só não vão me ver a semana inteira, cruz credo. Nem eu ia me aguentar. Então, vamos lá. A lei de Walter, então, diz que se eu tenho uma superposição vertical, ela equivale a uma superposição lateral. Esse C tá no lugar errado, né? Viado. Ó, então se eu tenho A, B e C na vertical aqui, eu tenho que ter na minha lateral um A, B e C também. Isso é válido? O verde ficou ruim, né? Não dá pra ver o B não, praticamente. Vou apagar. Vou apagar e desenhar de novo. Pela estrada fora eu vou bem sozinha. Oxi. Então, vamos lá. Ó, aqui eu tenho uma progradação, ok? Com o meu fino lá no fundo. Eu não sei porque que eu desenhei esse fino em pé, viu? Esse fino tinha que ser deitado, vocês me desculpem. O sedimento não tá em pé não, ele tá deitadinho. Tranquilo. Então, aqui no fundo eu tenho o meu mais velho A, que é o meu folhelho marinho, lá no fundo, distal, certo? Aqui no meio eu tenho o meu arenito marinho, fino, costeiro, marinho, mais fininho, que é o B. Então, eu vou pôr mais B aqui para ficar mais fácil. Gente, quando eu fazia a prova de estratigrafia e a gente tinha que desenhar isso, era a aula inteira escutando o lápis batendo no papel dos alunos, preenchendo a bacia. Dá uma saudade. Quando era mais fácil ser aluno do que ser professor. Então, vamos lá, meninos e meninas. Eu tenho meu B aqui, certo? Então, meu arenito costeiro fino, meu arenito marinho mais fino, tá aqui no B. E aí, o meu C, que é o mais proximal, tá cobrindo o meu B. E aí, claro, no tempo 1 cobria aqui, aí no tempo 2 cobria aqui, até ele chegar no tempo 3 aqui, por causa da minha regressão, né? Então, o meu nível marinho continuou aqui, mas a minha linha de costa foi andando para frente. Então, quando ela anda para frente, ela expõe mais, está fora da água, então o grosso está chegando mais perto. Então, eu tenho o A aqui, o B aqui e o C aqui em cima. Se eu furo aqui em pé, eu tenho A, B e C, ok? Então, eu tenho aqui, nesse meu furo 1 aqui, eu tenho A, B e C. Nesse ponto, é válido o meu empilhamento, minha lei de superposição de camadas? Sim. Sim. E aí eu tenho uma correlação lateral. Se eu fizer uma leitura dos meus sedimentos aqui, ó, eu tenho A, B e C também. Então, a minha lateralidade equivale à minha verticalidade. Se eu tiver uma sucessão vertical de faces, sem uma discordância, tá? Não fiz nenhuma discordância aqui, nem erosiva, nem litológica, nada. Assim, eu tenho, assim, equivale à minha lateral do ambiente onde essas faces foram formadas. Então, quer dizer que a minha vertical equivale à minha lateral. Essa é a lei de Walter.
Então, Walter já via isso há muito tempo. Só que os nossos geólogos mais quadrados, menos dinâmicos, deixaram isso esquecido até retomar em 1973. Por que isso foi retomado em 1973 politicamente? O que aconteceu na década de 70? Fora os hippies. Crise do petróleo. Acordou, foi? Nada, tô aqui firme e forte. Professor, inclusive, assim, a senhora estava falando ali na questão da lateralidade, seria se a gente tá vendo isso como um perfil lateral. Se a gente visse isso dentro do oceano, a gente veria só um dos perfis, seria isso? Uma das três, né? Eu tenho o A, o B e o C, né? A gente só veria C, então, porque o B e o A estaria atrás do C? Seria isso? Eu não entendi o que você perguntou. Por exemplo, os finos aí, né? Se a gente considerar os finos como a camada C, né? Aí a gente tem os médios na camada B, que é no meio do sanduíche aí, e bem na proximal aí a gente vai ter o A, certo? Esse Não. lance de lateralidade, se a gente estiver de dentro do oceano enxergando a rocha-fonte lá no fundo, a gente veria somente a camada C, seria isso? E atrás da camada C teria a camada B, e atrás da camada B teria a A, e depois a fonte? Você inverteu as camadas, né? A A está aqui no fundo. É. A A é o mais fino. Você está dizendo que se você estiver aqui e olhar para lá? Cadê? Onde é que está seu lápis que eu não estou vendo? Aqui, ó. Não está aparecendo aí? Para mim não. No hominho ali. No hominho, tá bem pequenininho. Ah, vi. Se eu olhar para lá, o que eu vou ver? Isso. Ou é se só eu fizer A. um furo? Se eu olhar para o continente, eu vou ver uma sucessão de faces, né? Não, eu entendo que o fino vai descer, o médio vai ficar e tal. Mas eu digo assim, a lateralidade seria a continuidade dessa camada para a direita e para a esquerda, isso? Não. É só nesse ponto que eu estou comparando a vertical com a lateral. Vou desenhar aqui para vocês. Tá, valeu. Peraí. Pensou que eu não vinha mais. Pensou. Uma tela branca. Vamos lá. Opa, cadê? Achei. Cafezinho? Que horas são? Eu quero fazer xixi. Tá bom. Eu respondo essa na volta. Dá 10 minutos. Será que se eu consigo pausar essa... Acho que vai ter que desligar e depois começar de novo. Parar e depois começar de novo. Então eu vou deixar direto, senão dá muito trabalho. Deixa eu gravar. Isso. 10 minutos? Pode ser. Tá bom. Quando você voltar, você grita, hein, Joana, pra acordar nós.
Voltei! Falem comigo. Valeu pelo grito. Eu descobri uma coisa que eu falei para vocês que no livro tá diferente. A eustasia, no livro aqui, ó, diz que foi definido pelo geólogo austríaco Edward Suess para designar o fenômeno da variação global do nível do mar. Então, eu acho que dentro da bacia, de bacia intracratônica ou de lago e tal, esse não vai valer. Mas eu vou conversar com a Fernandinha e com o Daniel para ver se isso, por acaso, é só absoluto mesmo, por causa que o cara que descobriu ou não, se a gente pode usar isso dentro de bacia intracratônica, tá bom? Ok. Porque daí quando eu fui ler no caderno ali, que ele falava só marinho também, fiquei na dúvida. Mas o que... Tudo bem. A eustasia subida positiva e negativa, tudo bem. Quero, porque ela, nas bacias marinhas, vai condicionar para vocês progradação, retrogradação, regressão e transgressão, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. A subida e descida do nível de base vai gerar isso daí. Agora, o termo eustasia parece que então é só usado para subida e descida do nível do mar nas variações climáticas. Mas eu vou ver com a Fernandinha, tá? E eu respondo. Eu tenho respondido para Yolanda para ela mandar no grupo de vocês, tá? Outra coisa que eu vou fazer é tirar foto do livro aqui, transformar em PDF para mandar para vocês, tá? Do hall. Obrigada, Julinha. Deixa eu anotar que eu tenho que perguntar isso para a Fê, senão eu vou esquecer. Podemos voltar? Sim. Podemos. Tranquilo. Então, bora lá. A gente tinha parado na dúvida da sucessão lateral, né? Como é que vai ser? Que o Thiago que perguntou. Foi isso? Foi. Ok. Não deu nem tempo de eu comer um lanchinho, tô com fome. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Então, se eu tenho dentro da minha bacia, eu pego lá. Eu vou pôr para vocês aqui como funciona, por exemplo, uma sessão. Então, eu tenho aqui ABC, ABC, ABC. Fiz vários furos dentro da minha bacia. Eu não vou ficar desenhando ela inteira, senão para não ficar tudo muito bagunçado para vocês. Mas eu tenho lá meu sedimento A, B, C, A, B, C, A, B, C. Nos furos que eu fiz para procurar petróleo. O que eu vou ter aqui é que eu tenho. Vou mudar de cor de caneta. Eu tenho o meu tempo 1 aqui. O meu tempo 2 aqui. O meu tempo 3 aqui. Vocês entendem isso? Tá muito bagunçado. E o meu tempo 4 aqui. Então, a minha bacia começou aqui, né? Então, aqui é o meu proximal. Aqui é o meu distal. E eu tenho os meus tempos preenchendo essa bacia. Se eu tenho esses tempos assim, preenchendo a minha bacia, era a mesma coisa que eu tivesse no meu desenho aqui. Fino, médio, montando as minhas clinoformas. Ok? E proximal aqui. Tá? Só que eu tô
num maior. Então, eu tenho aqui o meu tempo 1, o meu tempo 2, o meu tempo 3. E posso ter mais sucessivos, né? Vamos pensar que é só uma progradação. Que essa bacia ainda está só progradando, tá bom? Tem aqui o meu nível relativo do mar, o nível relativo de base. Estático, o que está movimentando é a linha de costa, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5. E eu fiz aqui os furos dentro da minha bacia e achei o sedimento A, B e C, A, B e C e A, B e C. Nos meus tempos 1 aqui, que é o mais antigo, né? Que eu estou aqui perto da minha área fonte, essa área fonte vai migrando para lá. Isso que eu não estou falando nem de erosão, nem de nada com vocês, tá? Vamos supor que está aqui estático, bonitinho, uma progradação linda em uma zona sucessiva. O que o Walter fala é que na minha sucessão vertical, eu tenho uma correlação lateral. Que se eu puxasse essa correlação lateral aqui, eu tenho A, B e C. Entende agora, Tiago? Ok. Os meus tempos são diferentes, então eu tenho uma correlação vertical e uma correlação lateral dentro da minha bacia. O que você perguntou é se eu estou aqui olhando para lá, né? Se eu estou aqui olhando para lá, eu vou ver lá longe, eu vou ver o meu proximal mais grosso e aqui em cima de mim eu vou ver o mais fino. Eu olhando lateralmente. Lateralmente eu vou ter sempre o mais grosso aqui em cima, ou na superfície, né? Mas eu não sei onde está o meu nível relativo do mar. Onde você quer que ele esteja? Que ele esteja afogado ou que ele esteja erodido? Não, independente, professora, era mais a questão do 3D aí, mas agora eu já saquei do jeito que a senhora fez aí, eu entendi. Tá? Se eu fizer um furo aqui, eu vou ter uma correlação desse furo aqui. É isso. Independente do meu tempo. Tá? O mais velho vai estar aqui. E aí, a lei de superposição de camadas, em um ponto da bacia, vai valer. Né? O mais velho está embaixo do mais novo. Agora, se eu pegar esse daqui, que é mais novo, né? E jogar ele em cima de outro, ou que ele venha parar aqui na frente, já não vale mais. Se eu afogo esse sistema e o mais velho, ou o eródio mais velho aqui cai em cima do mais novo, essa lei de superposição já não vale. Sem eu falar de movimentação tectônica, tá? Então, gente, era isso. Agora eu quero perguntas, porque... E eu vou saber esse negócio de eustasia direitinho, perguntar para os outros professores, se é só relação ao nível do mar global, ou se eu posso chamar dentro de bacias pequenas também. Só o termo, tá? Cadê vocês? Por enquanto não tem nada, não. Te pergunto. Professora, a senhora vai passar alguns exercícios para a gente sobre esses assuntos ou não? Nossa, seria legal. Vou. Uns exercícios mais para pensar, na verdade, sabe? Tá. Tipo, como que a gente vai saber se eu, por exemplo, é que eu precisava achar, só que eu acho que ficou lá na faculdade, mas eu monto um para vocês mais simples. Tinha um exercício que a gente fazia assim, que era a descrição da caderneta a partir de um perfil. Aí o que o cara achava nesse perfil? E aí vocês tinham que montar esse sistema deposicional e dizer o que aconteceu e o que era. Que é o que vocês vão fazer na real, né? E aí vou criar uma prova para vocês pensarem também em progradação e retrogradação. E aí, mas eu vou tentar fazer uma prova que vocês consigam responder em conjunto, tá? Mais para pensar. Porque já que a gente não tem como estar lá junto, né?
Professor, tem alguma noção de como que vai ser os campos quando voltar? Ou sem ideia? Por exemplo, porque tinha esse campo de estratigrafia, que parece que era junto com uma outra matéria. É junto com o estrutural, estrate e Eu falo estrutural. com o trabalho de campo mesmo, porque eu acho que a gente já está com alguns trabalhos de campos acumulados. Estão com 2 anos de trabalho de campo acumulado. Pois é, a gente vai morar lá no campo. Todo A mundo, gente 2, 3 meses morando junto. montou um grupo de trabalho dos professores agora que dão campo, né? Para tentar ver o que a gente vai fazer com vocês. Excepcionalmente, talvez vocês façam vários campos em um só, tá? Não é o ideal, mas é o que a gente vai poder fazer agora. Então, mas Vai aí ser pesadíssimo. então, mas seria um trabalho de campo ou um campo e cada dia fosse sobre uma matéria e a gente fazer vários trabalhos de campo? Não sei ainda como é que a gente vai dividir. A gente vai ter uma reunião semana que vem. Mas, a princípio, um mesmo lugar que contemple todas as áreas que vocês têm que fazer o campo. Certo. E será que com turma menor dava para fazer algum campo assim no meio do semestre? Não. Então, vamos ver, Não, né? porque a reitoria não respondeu o nosso e-mail perguntando se por acaso a gente fizesse campos pequenos, com grupos pequenos, se eles nos respaldariam caso algum aluno ficasse doente. E eles não responderam. Então, a gente não pode nem arriscar o aluno e nem nos arriscar, porque se eu arrisco um aluno e um aluno por acaso pega Covid que não seja no campo e leve para casa e acontece alguma coisa, a responsabilidade é minha. Certo. Tá? Era só isso mesmo, professora. Tá bom. Outra coisa também. Não sei se já está na bibliografia, mas eu queria saber se tem algum livro que fala sobre as bacias do Brasil,